Quatro em Pauta do improviso hoje. Hoje nós temos o Quatro em Pauta do improviso, porque olha, nem a roletinha funcionou. A gente acionou a roletinha aqui, ela se negou a entrar. Então, em função disso, a gente tirou 2 ou 1 aqui antes de entrar no ar e deu quem? Aí vem Ju Ferreira falar que o negócio está viciado. Sejam bem-vindos ao Quatro em Pauta. Hoje eu, Aguinaldo Oliveira, com Ju Ferreira, Kleber Ramalho e Juliana Albanês. Juliana Albanês, nossa convidada de hoje, que vem pela segunda vez ou terceira vez no Quatro em Pauta, eu não lembro mais. Mas, enfim, uma veterana aqui da geração de conteúdo. Sejam bem-vindos. Ju Ferreira, seja bem-vinda, menina. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo. E bem-vindos hoje, programa especial, Mulheres in the Room, gosto. Olá, Kleber Ramalho. Olá, que felicidade retornar depois de 2 semanas fora do Quatro em Pauta. Estou aqui, louco para discordar da Ju. Vou tentar discordar de uma Ju só, porque a outra é convidada. Tá certo. Tá certo, eu também estou com saudade. Juliana Albanês, seja bem-vinda novamente. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Estava com saudade, hein? Eu estava contando aqui, acho que é a terceira vez mesmo que eu venho. E hoje aqui, como você falou aí, improvisado, aqui também teremos improviso, né? Mas prometo conteúdo, prometo concordar, discordar. E prometo não me molhar, porque a chuva aqui agora tá caindo lá fora, mas aqui vai ficar tudo bem. Maravilha. Então, uma vez que nós já apresentamos os nossos participantes de hoje, vamos aí para a nossa vinheta, que daqui a pouco vem, concordo, discordo, talvez, sei lá o quê. Vamos lá, vinheta! E vamos para o nosso concordo ou discordo de hoje. Vamos concordar, discordar, enfim, a pergunta vem perguntas dos nossos ouvintes, vem perguntas que nós criamos aqui também com a nossa equipe. Enfim, a primeira pergunta que nós vamos colocar hoje no Concordo ou Discordo, ela está relacionada a vendas. Vendas, que é a especialidade do Kleber, que é a especialidade da Juliana, que é também uma área que eu me desenvolvo muito bem e que a minha amiga aqui, Ju Ferreira, também trabalha diretamente. Então, a gente tem muito conteúdo para oferecer para vocês e a pergunta é, na hora de uma negociação, é melhor usar a emoção ou a razão? Essa é a pergunta que a gente vai colocar agora e eu vou começar perguntando isso para a nossa convidada, Juliana Albanês. Você acha que, numa negociação, Juliana, é melhor usar a emoção ou a razão? Nossa, essa pergunta eu acho que é o calcanhar de Aquiles aí de muita gente, né? Que muitas vezes é muito especialista, sabe vender, sabe tudo de seus cupcakes, de suas massagens, de seus trabalhos, do que faz muito bem feito. Mas na hora de negociar, na hora que a gente chega aí nos finalmente, né? A pessoa aí trava e não consegue capitalizar o seu negócio. E muitas vezes ela não consegue capitalizar o seu negócio pelo emocional, né? Então, na minha opinião, é técnica, negociação é técnica, e técnica se resolve com razão. Então, eu acho que, por mais que a gente saiba que ali tem pitadas de emoção, é o seu negócio, é a sua paixão, quando a gente está falando de um negócio, a gente tem que falar de paixão, sem paixão o negócio não anda, mas na hora de negociar, a gente precisa ter em mente que negociação é técnica, e técnica se resolve com razão. Maravilha, muito bom, ganhou 3 concordo. Eu estou achando que, além de ser o Quatro em Pauta do improviso, vai ser o Quatro em Pauta do amor de novo, né? Mas nós vamos... Será? Eu já penso, o Quatro em Pauta do amor é aquele que ninguém discorda. Esse é o... Tá tudo bem, é. Nós vamos colocar uma estátua da deusa Hera aqui do lado, sabe? A deusa da discórdia. Eu já falei isso, né? E a gente não está conseguindo discordar. O negócio está tão bom aqui. Mas vamos lá, vou deixar a Ju Ferreira falar na sua sequência, Ju Albanês. Aliás, hoje a gente tem aí uma avalanche de Ju. Tá? Vou deixar a Ju Ferreira falar, porque no começo da sua fala, eu vi que ela oscilou um pouquinho, não ficou no talvez. Agora ela diz por que ela ficou no talvez e só discordou no final da fala da Ju Albanês. Diga aí, Ju Ferreira. É seguinte, na verdade, eu concordo que negociar tem bastante técnica, mas eu acho que essa pergunta é interessante porque eu acho que a gente precisa acessar emoções na hora da negociação.
Então, você precisa acessar a emoção da outra pessoa. Porque se não for emoção, se você não chegar a nada na emoção, a máquina pode fazer melhor do que você. Então, para colocar uma pitadinha aí de pimenta nessa pergunta, seria: se é só razão, a gente pode ser substituído por uma inteligência artificial da vida? Eu acho que não, porque a gente consegue se conectar com a emoção do outro, com as microexpressões faciais, mesmo que você tenha a técnica, e claro, eu acho super importante ter a técnica, mas você também ter essa empatia, essa conexão, essa vivência, essa troca de emoções é importante, na minha visão. É interessante a Ju, posso falar, Aguinaldo? Interessante a Ju tocar nesse assunto, que ontem eu estava assistindo com o meu pai um programa falando sobre exatamente isso, né? Contratos, guia turístico, todas as questões aí, bem assim, quando você fala assim, eu quero ir para a Itália num passeio totalmente bem nichado, de vinho, tarará, 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 eles vão conseguir levar você até lá por inteligência artificial, ou contratos entre duas pessoas, tudo por inteligência artificial. A gente sabe que esse é o caminho que já está aí, não é o futuro, é o presente. E se é bom ou não, a gente ainda vai pagar para ver. Eu acho que só o tempo vai dizer. Eu acho que até a gente tem que colocar a nossa emoção na hora de vender o nosso produto. Então, na hora de vender, na hora que você colocar ali, colocar sua autoridade, credibilidade, o seu amor pelo negócio, sem dúvida é emoção. Mas eu ainda acho que na hora da negociação, negócios à parte, né? Então, aí já entra a questão da razão mesmo, para que seja bom para as duas partes, para que todos ali saiam satisfeitos. Maravilha. A Ju discordou, olha só. Então, peraí, vamos lá. Eu vou seguir aqui. Vai falar. Vou falar eu agora, deixa eu zerar minha tela, depois eu passo a palavra para o Kleber, depois nós voltamos para as Jus, tá certo? Então, vamos lá. Eu entendo que negociação, sim, ela precisa ser técnica, tá? Eu entendi o que a Ju Ferreira falou. A Ju Ferreira está falando a respeito de acessar a emoção do outro. E talvez até na negociação a gente consiga acessar a emoção do outro, lembrando a diferença entre valor e preço, por exemplo, né? Quando eu vou passar o preço, eu preciso buscar no valor daquilo que eu já transmiti. E é interessante a gente dizer que a maioria das pessoas compram na emoção. A maioria compra na emoção, só que depois vai justificar na razão. Como que o cara justifica? Ele chega em casa e fala para a mulher dele, ela chega em casa e fala para o marido, olha, comprei essa almofada aqui. Ele fala assim, poxa, mas outra almofada? Essa aí não combina com a minha cortina. Quer dizer, ela não precisava da almofada, mas ela comprou e quis dizer que justificou na razão, combina com a minha cortina. Na realidade, ela comprou sabendo que ela não precisava, né? Então, eu acho que nesse sentido, sim, tem a emoção. Mas nós, vendedores, precisamos ficar muito atentos à nossa razão. O vendedor precisa ter a cabeça no lugar, ele não pode ficar com dó do cliente, ele não pode olhar para o cliente e pensar assim, puxa, deixa eu fechar logo, porque senão eu vou perder a venda. Quando ele fala, deixa eu fechar logo, dá o desconto logo, porque senão eu vou perder a venda, o que ele está fazendo? Ele entrou com a emoção dele, e a emoção dele fazendo com que ele se mova, e não mais a razão daquilo que ele aprende nos cursos que o Kleber dá, por exemplo, que o Kleber fala, olha, você precisa fazer assim. Ele já perdeu isso, ele já esqueceu a sequência. Então, é dessa maneira que eu enxergo. Ju Albanese, eu tive um concordo seu? Põe na tela aí para eu ver. Tive 3. Concordo. Assina embaixo. Vamos seguir a vida. Muito bom. Vamos lá. Ganhei 3 concordos. Deixa o Kleber voltar, que está chovendo lá em Campinas também. Olha lá o Kleber. Muito bom. Ganhei 3 concordos. Pode zerar a tela, Kleber? Zerada a tela. Zerando a tela, é a sua vez de falar, Ramalho. Vamos embora. Eu, para variar, vou contar história. Não diga. Uma vez eu trabalhava numa agência de publicidade, a gente imprimia os escopos de projeto em uma gráfica rápida. E a gente chegou na gráfica rápida, eu e o dono da agência, a gente foi fazer uma impressão, o dono da gráfica rápida, que também era papelaria e tal, ele fez um banner de volta às aulas com a foto de uma criança. E o dono da agência, que era um sujeito que às vezes era um pouquinho indelicado,
Ele olhou para o cara e falou, pô, cara, a gente é parceiro, quando você for fazer um banner, pede para mim, eu faço arte para você, não tem cabimento fazer um banner com essa criança feia. Adivinha? Era o filho. A Era criança o filho feia. dele. Era o filho dele. E aí eu vou lhe dizer, e de fato a criança não era muito fotogênica. Tudo bem? De fato a criança não era muito fotogênica. A questão é que o pai não conseguia enxergar isso. E as pessoas não enxergavam aquela criança da mesma maneira que o pai enxergava. Então, às vezes, quando você, o que a Juliana Albanese estava dizendo, quando você tem um produto, quando você tem um serviço, e você é apaixonado por ele, lembre-se sempre, as outras pessoas não são. É a sua função fazer com que as outras pessoas tenham o mesmo sentimento que você tem pelo teu produto ou teu serviço. Nesse momento, você precisa zerar a sua emoção para que você consiga acessar a emoção do outro a partir da necessidade do outro. Então, em geral, a maior parte das decisões de compra ela vem através de um fator emocional, mesmo que, assim como o Aguinaldo disse, justificado por um fator racional. Mas todas elas querem levar a pessoa a uma tomada de decisão. Tem pessoas que têm uma tendência a racionalizar mais. Então, quanto mais racional você for na argumentação, melhor para você. Você vai conseguir acessar aquela pessoa. Tem pessoas que têm uma tendência a ser mais emocional. E se você for emocional também, você talvez tenha uma facilidade a acessar melhor aquela pessoa. Porém, você precisa estar no controle emocional das suas emoções. Não sei nem se ficou redundante essa frase. Mas você precisa estar no controle emocional das suas emoções. Porque se você se emocionar no meio, tem uma chance muito grande de você negociar errado. Vanessa. Concordo, Boa. plenamente. A Aguinaldo é do contra mesmo. A Aguinaldo é do contra. Então vamos começar por... Clebão? É? Pode começar a réplica por mim? Pode, pode. Vamos lá, vamos ver a tela. Kleber, eu achei que seu raciocínio está perfeito. O único ponto... Obrigado. O único ponto que eu estou realmente discordando de você é quando você fala sobre controlar suas emoções. Controlar suas emoções nada mais é do que agir com a razão. Então, eu acredito que nós podemos acessar a emoção do outro, mas a nossa tem que estar na razão. Isso. Eu posso até estimular a emoção do outro. Dizer, olha, dona Maria, realmente eu estou sensibilizado com o seu caso e fico muito feliz em poder ajudar. E, de fato, isso é do meu coração. Mas, ó, quem está controlando, aqui, ó. Eu estou na razão. E aí, sim, eu consigo fazer a negociação. Veja que isso aí, eu não estou falando de empatia, eu não estou falando de apresentação da empresa, eu não estou falando de identificação de necessidade, eu não estou falando de apresentação do produto, eu estou falando de negociação. E isso vale também para aquele momento lá que eu vou assinar o contrato. Tá? Acessar a emoção do outro, mas me manter na razão. Acho isso muito importante. Vamos lá. Ganhei um 2-1, né? Um 2-1 contra, mas normal. Quem ganha 2-1 não toca o sino, não, né, Kleber? Vamos deixar a Ju Ferreira falar? Manda lá, Ju Ferreira. Por que você discorda de mim? Na verdade, assim, eu acho que esse tema é um tema muito rico, porque tem muitas nuances entre você falar assim, vou controlar a minha emoção, que é uma coisa que eu concordei bastante com o Kleber, e achar que isso é usar só a razão, porque para mim não é. Para mim, o fato de você controlar a sua emoção não significa que você não está acessando a sua emoção. Você está acessando a sua emoção. Então, eu vou me permitir, já que o Kleber contou uma história, né? Então, vamos aqui contar uma história também. Então, eu queria contar uma história sobre essa questão de negociação. Por muitos anos, eu vendi tecnologia em uma empresa multinacional. E, de verdade, eu não era super apaixonada pelo produto, porque é um produto de tecnologia, gente. Eu não sou, assim, a maior apaixonada por bancos de dados no planeta Terra. Porém, eu tinha muita paixão por ajudar os meus clientes, sim, ajudar meus clientes a fazer um projeto bem-sucedido, ou a crescer na carreira, etc. e tal. Só que cada cliente tem uma necessidade emocional.
Porque existe uma necessidade técnica e as pessoas acham que quem compra TI compra por uma necessidade técnica. Mas a real é que ninguém compra por uma necessidade técnica apenas. Não tem essa do cara ser mais racional e comprar só por uma necessidade técnica. Ele compra porque ele precisa de banco de dados? Claro, mas tem uma porrada de bancos de dados aí no mercado, gente. Então, por que ele compra o seu e não o outro? Porque ele está vendo alguma vantagem, e essa vantagem tem que acessar a necessidade emocional dele, que pode ser a de fazer um projeto bem-sucedido e crescer na carreira, que pode ser a de provar que está certo e que sabe bem e que sabe construir um projeto bem-sucedido. Ele tem uma necessidade emocional, e você só consegue acessar essa emoção se você também acessar a sua experiência, acessar o que você já viveu, acessar casos de outras pessoas e contar isso e conseguir interagir com essa emoção da pessoa. Então, isso é o que eu penso, que não é 100% racional a negociação. Eu não estou falando de qualificação, de todos os passos que vêm a essa negociação, estou falando da negociação mesmo, que você tem que acessar, e isso só vem da sua própria emoção também. Isso é o que eu penso. Ganhei um 2-1, Ju, concordou? Não concordo Não. desse Então, tá finalzinho, bom, Ju, ganhei um não. 2-1 contra também. Então, vai lá, Ju, me conta por que você discorda. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente tem que separar muito bem a condução das emoções e a nossa própria razão. Eu acho totalmente possível, eu acho que nas vendas em que eu fui bem-sucedida, em que eu vejo clientes sendo bem-sucedidos, é aquele quando ele já entendeu o jogo e ele consegue conduzir a emoção do cliente, mas está sob a razão. Então, ele conduz, sim, ele conduz o cliente aonde ele quer. Vamos dizer, esse é o trunfo do bom profissional, né? Quando ele consegue conduzir a emoção do cliente, ele leva para onde ele quer. Se a gente for olhar aqui um grande exemplo, acho que batido, mas ainda é válido, Steve Jobs fazia isso com maestria, ele conduzia a emoção do outro, mas ele estava na razão, né? Mesmo ele sendo completamente apaixonado pelo que ele fazia, completamente apaixonado pelos produtos que ele criava, mas ele sabia que ali era o momento de conduzir a emoção do outro. Mas isso não quer dizer que ele estava emocionado, pelo contrário, eu acho que ele estava num nível de razão ali altíssimo, mas ele conseguia conduzir o outro na emoção que para ele era interessante. Bom, 2-1, ai meu Deus. Vamos lembrar que Vamos lá, agora negociação, nós não estamos falando do processo de venda completo, nós estamos falando de negociação. Sim, na negociação. Quem faltou falar agora? Agora é a vez do Kleber, de novo? O Kleber Eu vai fui o falar. último da outra vez. Se você quiser falar, pode falar, que eu tô aqui, ó, doido para falar. Uai, só faltou você, querido, é você. Não, o Guina ainda tem mais uma fala. 2 vezes. Ah, já falou 2 vezes? Então eu vou Até dizer. gostaria de falar a terceira, mas Giovanês, eu não eu sigo uma linha muito parecida com a tua, até porque eu creio que não tem muito segredo dentro do processo de vendas. Então, toda vez que a gente vai falar a linguagem muito parecida, às vezes com uma percepção um pouco diferente, sabe? E por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você utiliza o exemplo do Steve Jobs para mim, ele não faz muito sentido, porque ele era o tipo de pessoa que provocava muito machucados nos relacionamentos dele. Então, eu creio que dentro de um processo de negociação ganha-ganha, eu preciso tomar uma decisão racional, sim, conduzir a emoção, sim, mas para um processo onde os dois ganhem, não exatamente aonde eu quero, né? Então, nesse caso, assim, foi exatamente onde discordei de você, quando você usou o exemplo do Jobs, porque ele é um cara muito simbólico para mim, em termos de que tipo de sensação ele provocava depois que a negociação termina, né? O que sobra dali, né? Então, eu acho, sim, que você precisa estar bem racional na condução da negociação, mas, às vezes, tem até um dos pergaminhos do livro do Og Mandino, que ele diz, deixe que as pessoas sintam a sua emoção e elas jamais negarão o seu produto, né? Algo mais ou menos isso, não sei exatamente as palavras,
mundo, né? Mas... Hã? O maior vendedor do mundo, Og Mandino. Isso. Então, assim, na negociação, é claro que eu preciso, como o Aguinaldo disse, ele já me viu, já me viu em treinamento, e eu digo, cuidado, porque existe aqui o sequestro de amígdala. Se você sente que você está se emocionando na mesma negociação, levante e vá no banheiro. Se você não fizer no banheiro, você vai fazer na mesa. Sacou? Então, cuidado, se está sentindo que você está indo para um caminho errado, para a negociação, retome e respire. Não perca a tua razão, mas às vezes entregar a emoção faz com que você se conecte com outra pessoa. Às vezes, aí foi onde eu discordei do Guina, não estou falando de empatia. Cara, se você não tiver empatia na negociação, tem chance de você fazer algo errado. Entende? Qual o resultado que você quer dela? Se é só o lucro, ok, faça e utilize as suas habilidades por isso. Mas se você quer relacionamento, se você quer construção de relacionamento, também cuidado para não ser um cara super racional e frio. Porque depois da negociação tem resultados também. E o resultado de uma negociação ganha é quando você tem a capacidade de conduzir a sua emoção e a emoção do outro. E para conduzir a sua emoção, você não pode negar que ela existe, que é onde eu concordei com a Ju. Muito bom. Eu vou tomar a liberdade aqui, não me valendo de qualquer autoridade, mas é um pedido que eu faço para vocês, porque pode ficar mal interpretada a minha fala, e aí eu gostaria só de reforçar... Direito de resposta. Não se trata disso, mas até porque a gente, na realidade, não discorda. Eu entendo o seguinte, eu acredito que o vendedor ele tem que estar na razão até para ele não fazer meleca. Porque, veja só, se eu estou precisando comprar, eu estou precisando cumprir minha meta, eu estou quase fechando minha meta, falta uma venda, é o último dia do mês, no meu último horário de trabalho, e eu encontro com um cliente que está disposto a comprar um produto errado, se eu entrar na emoção, eu vendo. Um produto que eu não deveria vender, que vai dar problema, vai dar assistência técnica, sei lá, vai dar devolução, vai dar lá o que for, vai dar um reclame aqui. Nessa hora eu preciso ser razão, tá? Então é isso que eu quis dizer, o vendedor está sempre na razão. Outro momento que o vendedor não pode perder a razão é porque se ele se emocionar demais com o cliente, ele vai viver uma coisa que eu chamo no meu treinamento de síndrome de Estocolmo. Para quem não conhece, síndrome de Estocolmo é quando o sequestrado ele entra num grau de empatia tão grande com o sequestrador que ele começa a achar que o sequestrador está certo de cometer o sequestro. E aí ele já começa a tentar proteger o bandido da polícia. Isso acontece com um vendedor quando ele liga para o chefe pedindo desconto, quase chorando, pedindo desconto porque esse cliente precisa. Gente, então tem hora que a gente tem que ter mais razão do que emoção. Foi isso que eu quis dizer só. Mas acho que a opinião de todos vocês aí constrói numa coxa de retalhos aquilo que nós podemos levar para o nosso internauta aqui. Diz aí, Kleber. Eu gostaria de dizer uma coisa. Aparentemente, a pergunta veio de uma maneira simples, eu não sei quem a fez, mas agradeço, porque é uma pergunta simples que daria para a gente fazer 5 ou 6 rodadas, porque são pessoas especialistas em vendas que estão falando, e, obviamente, o que a gente falou não é contrário um ao outro, mas sim uma construção de caminhos para que as coisas aconteçam. Então, você que está nos assistindo, vai no chat, faz a sua pergunta, coloca a tua opinião. Se te gerou dúvidas em relação ao que a gente falou aqui, coloca aqui que a gente vai responder no chat. Só não deixa de participar, porque é uma pergunta muito rica sobre como a gente deve conduzir numa negociação e você está tendo a oportunidade de conversar com 4 especialistas. Muito bom. Isso aí, muito bem. Fechando aqui o nosso Concordo e Discordo, eu aproveito para chamar você para participar, então, do nosso chat. Nosso chat está ao vivo toda quarta-feira, às 19 horas, quando o programa estreia, ele vai para o ar às 19 horas, nós estamos no chat conversando com você, interagindo. Você concorda, você discorda, você alfineta a gente aí, briga, enfim, elogia. E o mais importante é, mesmo que você não consiga assistir esse programa ao vivo aqui, às 19 horas da quarta-feira, que você mande esse link gravado, né, que fica gravado, mande para os seus amigos, assista depois. Tem gente que fala para mim, Aguinaldo, eu não consegui assistir vocês na quarta-feira, semana que vem eu estou aí. Semana que vem você vem, mas
assista na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, porque tem muito conteúdo aqui. Enfim, fica tudo lá no YouTube como um acervo que você pode consultar no momento que quiser. Vamos, então, para a próxima vinheta, e o próximo quadro é Se Conselho Fosse Bom. Põe a vinheta aí, Heitor. Se conselho fosse bom, você daria ou você venderia? Pois é, a gente, como disse no programa passado, a gente vende indiretamente, né? Porque você fica na nossa audiência e o nosso pagamento é a sua presença. Então, se você gostar do nosso programa, se você gostar do nosso conselho, traga audiência, traz seu amigo, traz seu tio, traz seu primo, traz a sua avó, traz todo mundo, traz o colega de trabalho, seu chefe, como diz a Ju Ferreira aqui, traz seu crush também para ele tomar umas indiretas nossas aí. Você manda aquela pergunta capciosa, a gente responde. Aí o cara olha para o lado e fala assim, nossa, como eu sou besta, né? Pois é, você que mostrou para ele aquilo lá que é óbvio. E afinal, né, você que é nosso internauta aqui que está nos assistindo, sabe o que faz. Então vamos lá, olha, 4 em pauta, se conselho fosse bom. E nós temos a pergunta aqui do Bruno, de Campinas. Vamos lá, o Bruno, ele trabalha como corretor de seguros. Olha o que ele pergunta para a gente aqui. Põe na tela, Heitor. Fala, Guina. Bom, muito se fala em atendimento de excelência, experiência do cliente, impacto positivo, mas o que conta no final do dia mesmo é o número de vendas feitas, né? E aí, qual é o segredo da coisa? Como aumentar o número de vendas e otimizar o tempo? Valeu, abraço! Boa! É isso aí. Como vender mais? Ele está perguntando, em outras palavras, é isso, né? Como vender mais? É a pergunta que não quer calar. Vai lá, Kleber Ramalho, tua vez para começar agora. Como vender mais? Eu acho essa pergunta fantástica. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem algumas coisas. Por exemplo, experiência do cliente precisa ser algo sensacional. E eu vou falar o que eu penso sobre experiência do cliente. Experiência do cliente é você cumprir a promessa que você fez quando começou a se relacionar com ele. Kleber, como assim? Coisa mais simples no mundo. Quando você vai no McDonald's, você tem a experiência de comer um hambúrguer. Só que você quer fazer isso rápido. Entende? Então, tem uma pesquisa que diz que uma pessoa na fila do McDonald's, depois de 2 minutos e 40, começa a ficar impaciente. 2 minutos e 40. Então, a experiência no McDonald's é de alguém que quer comer rápido. Se essa mesma pessoa quiser ter uma experiência de comer um hambúrguer, e veja, eu estou falando do mesmo produto. Se ele tiver quer ter uma experiência, ele for no Madeiro, ele chega a esperar até 25 minutos. Mas ele espera comer um hambúrguer diferenciado, e ele paga mais caro por isso. Veja, eu estou falando do mesmo produto, experiência diferente. Um quer comer um hambúrguer de qualidade, com ótimo gosto, num ambiente agradável. E o outro quer ter uma experiência que ele possa comer rápido. Então, a experiência do teu cliente, quando a gente fala sobre isso, é claro que todas as empresas funcionam através das vendas. Mas a experiência do cliente é que tipo de valor você prometeu para ele, e quando ele entrar ou começar a se relacionar com você, você precisa cumprir o que você prometeu. Se você prometeu ser rápido, seja rápido. Se você prometeu qualidade, entregue qualidade. Se você prometeu baixo custo, faça pelo menor custo possível. Simplesmente faça o que você prometeu e o seu cliente vai ter uma boa experiência e automaticamente você vai vender mais e mais e mais e mais. Muito bom. Olha só que dica, hein? Se conselho fosse bom, ele é bom. Esse foi bom. Vamos lá, eu vou passar aqui agora para Ju Ferreira. Manda bala, Ju Ferreira. E aí, qual é o seu conselho para o Bruno de Campinas, que está perguntando como que faz para vender mais? Olha só, eu acho que isso que o Kleber falou é super importante. A minha dica, adicionalmente a isso, seria, de verdade, se interessar pelo seu cliente. Se interessar de fato em saber quais são as necessidades do seu cliente, saber quem ele é, o que ele precisa, o que ele quer. De verdade,
pensar na melhor solução para ele, porque a pessoa do outro lado, ela vai saber que você está interessado nele, em vender a melhor coisa para ele. E pode ser que ela não compre dessa vez, mas pode ser que ela compre da próxima vez. E pode ser que ela compre dessa vez só por causa disso, porque as pessoas estão tão... A venda, em alguns lugares, está tão massificada que a gente trabalha de uma forma tão pasteurizada, assim, faz o mesmo atendimento, a mesma coisa para todo mundo, que quando vem alguém que lembra o meu nome, ou que lembra quem eu sou, já é um diferencial tão grande que na escolha entre dois produtos similares, eu vou escolher aquela pessoa que se interessou por mim e pela minha necessidade. Então, essa é a minha dica que adiciono aqui, a do Kleber. Legal, olha que show de bola. Eu tenho até medo de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou. Vou passar a palavra aqui para a Ju Albanês e eu falo por que eu tenho medo. Porque vocês três vão falar antes de mim. Eu quero saber se vai sobrar alguma coisa para eu falar depois, porque senão vai ficar feio, né? Aguinaldo, que dica você dá? Não tenho, já deram todas, né? Vamos lá, Albanês, Assim, diga para a gente aí aí. você só fala, eu concordo. Aí eu boto concordo aqui, né? Mas vamos lá. Juliana Albanês, se conselho fosse bom, que conselho você daria para o Bruno de Campinas? Olha, Que é esse assunto eu gosto e eu achei a pergunta dele fantástica, porque não existe uma resposta, né? Existem várias respostas que eu tenho certeza que vão compor aí essa colcha de retalho, como nós falamos mais cedo, e que vai te ajudar, né? Espero te ajudar. A primeira coisa que eu falo é a gente se preocupa muito hoje com o produto gourmet, né? Então, você falou da experiência do cliente, o que eu mais vejo são pessoas se preocupando muito com o brigadeiro gourmet, o cachorro-quente gourmet, e eu vejo poucas pessoas se preocupando com o atendimento gourmet, né? Com o relacionamento com o cliente gourmet, né? Então, eu vejo muita gente focado muito no produto gourmet, mas muito pouco no relacionamento gourmet. Então, a primeira pergunta que eu quero aí te provocar é o que você tem feito de gourmet no relacionamento do seu cliente? A gente tem visto que para agradar o cliente, a gente não precisa de entregar muito mais do que o cliente espera. É um pouco mais do que o cliente espera, mas isso de maneira constante, né? Então, esse over delivery, que hoje todo mundo diz, não precisa criar roda, você não precisa tirar um coelho da cartola, muitas vezes é um pouco a mais do que o cliente espera, mas isso de maneira contínua e isso de maneira sustentável, que seja bom para o cliente e que também não te quebre, né? Então, seja bom negócio para você. Agora, falando para você mesmo como vendedor, aí, como você pode aumentar as suas vendas, eu acredito no seguinte, quando a gente tem um problema grande e vendas é um assunto muito extenso, a gente tem que fragmentar esse problema. Então, você tem que pôr esse problema na mesa e fragmentar em etapas. Vendas são muitas etapas. Qual etapa será que você precisa melhorar? Será que é na prospecção? Será que é na abordagem de um cliente? Será que é na sondagem? Será que é para você criar autoridade? Será que é na negociação, como falamos aqui mais cedo? Ou será que você não está fazendo pós-venda? Então, eu acho que quando a gente fragmenta o problema, né, vendas são muitas etapas, eu vou olhar para o meu problema e falar, não estou fazendo pós-venda, eu poderia aumentar minha prospecção. Poxa, eu estou fazendo só 5 visitas no dia, será que não dá para fazer mais? Será que não dá para otimizar isso? Será que não dá para eu ser mais produtivo, né? Então, eu acho que a primeira coisa aí, para você que quer vender mais, é você fragmentar e ver aonde está o seu ponto forte e aonde você precisa melhorar. E para fechar, a gente não consegue falar em melhoria de venda sem falar em medir essa venda. Então, eu não consigo falar de melhorar o meu desempenho, a minha performance, se eu não tenho número, se eu não tenho por um ponto de partida. Então, a primeira dica que eu dou para você é de você agora, a partir de amanhã, você já começar a se contabilizar, né? Quanto que você está fazendo essa semana, quanto que você fez semana passada, aí você vai ter um parâmetro. Será que fevereiro é ruim mesmo? Não sei, dizem que é por causa do carnaval, mas eu preciso ver na ponta do lápis se realmente isso é um mito ou isso é verdade, e a gente só consegue aumentar a nossa performance quando eu começo a medir. Então, comece a medir as suas vendas e fragmentar o seu processo. Muito bom, João Albanês, show de bola. Aquilo que eu imaginava quase que aconteceu, olha só. Vocês falaram, vocês três,
uma série de coisas que eu acho que são pérolas para o nosso amigo Bruno aqui, e eu anotei algumas, né? A Ju fala em medir, o Kleber fala em criar um produto que realmente satisfaça aquilo que o cliente vem buscar e não aquilo que você quer oferecer para o seu cliente, né? E a Ju fala em ouvir o cliente. Eu entendo que para você aumentar vendas, tem duas maneiras. Uma delas, ou você vai trabalhar mais, ou você vai ter um aproveitamento maior daquilo que você já trabalha. Se possível fazer os dois, ótimo, né? Mas o que é trabalhar mais? É você trabalhar com mais leads, é você aumentar o seu funil, aumentar a boca do funil, porque, consequentemente, esse percentual que vai chegar lá embaixo no funil vai ser maior também. Então, você vai ter que ter mais volume de trabalho. A questão é, será que você tem disposição de tempo e, às vezes, até física para aumentar o volume de pessoas que você atende como corretor de imóveis? Então, essa é uma pergunta que você tem que se fazer, né? A outra forma é vender melhor. O que é vender melhor? É raciocinar mais a sua venda, é seguir mais técnicas de vendas. Então, mesmo você que é uma pessoa experiente como vendedor, talvez de vez em quando precise fazer uma reciclagem, não no sentido de achar que tudo aquilo que você fazia antes está errado, mas uma reciclagem para relembrar, para se cada vez mais digitalizar a sua venda, entender os novos recursos, as novas ferramentas, para que você possa, talvez, até trabalhar um pouquinho menos e continuar no mesmo volume de vendas, ou até aumentar, porque você conseguiu escalonar, porque você conseguiu transformar a sua venda, uma venda em duas, fazer um upselling, né, que é vender para aquele sujeito que você já vendeu, principalmente seguros, dá para fazer muito isso, né? Você tem um produto de entrada e depois você vai oferecendo outros produtos também que podem aderir àquele cliente. Mas, acima de tudo, eu entendo que você não pode deixar o cliente ir embora, sabe? Então, uma vez que ele entrou, você precisa continuar atendendo aquele cliente por muitos e muitos anos, sabe? Os seguros, normalmente, a gente renova anualmente, né? No seu caso, ele tem que renovar sempre com você. Se ele viaja, ele tem que fazer o seguro viagem sempre com você. Sabe, uma vez, contando rapidamente essa história, eu fui até Belo Horizonte, uma das primeiras vezes que eu fui para Belo Horizonte, e eu fui comer, estava com muita fome, na frente da sede da empresa que eu estava, tinha uma lanchonetezinha, assim, bem feinha, inclusive, sabe? Mas eu estava com uma fome enorme, e eu falei, não tem tu, vai tu mesmo. Entrei lá, eu quero esse pão de queijo aqui. O rapaz veio, pegou o pão de queijo, entregou na minha mão, eu mordi, a hora que eu mordi, ele falou, ixi, já era, dançou. Eu olhei para ele, assustado, falei, o que foi? Meio com a boca cheia, ele falou assim, viciou. Nunca mais você vai deixar de vir aqui, sabe? Estou contando essa brincadeira para simbolizar, Bruno, que você tem que fazer isso com o seu cliente. Uma vez seu cliente, você vai estar tanto à disposição dele para resolver os problemas dele, porque afinal a gente existe para resolver o problema dos outros, não dos nossos, né? Que esse cara vai viciar e nunca mais ele vai deixar de fazer um seguro com você, nunca mais ele vai fazer com outro corretor. Então, essa é a sequência dos nossos 4 conselhos, Bruno, de Campinas. E muito Bruno, obrigado aos nossos obrigada pela conselheiros. pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Obrigada pela pergunta. Você que ainda não mandou a sua pergunta, manda, porque eu fico, de verdade, eu adoro responder as perguntas reais das pessoas, que são as dúvidas de verdade. Acho que vem coisa tão rica que a gente aprende através da pergunta de uma pessoa. Então, se você ainda não mandou a pergunta, manda. E para você, Bruno, namastê. Obrigada pela sua pergunta. Se você quiser mandar uma pergunta, entra aqui no Instagram de qualquer um de nós 4 aqui, olha, o nosso Instagram está aparecendo na tela agora. Você vai lá, aciona o nosso direct e manda um vídeo lá, grava na hora, pelo próprio Instagram mesmo, manda que a gente reproduz aqui na tela e responde para você no próximo programa, tá bom? Vamos para o próximo quadro? Vamos lá? Heitor, puxa a vinheta aí para nós. Dica da semana, aqui no nosso 4 em Pauta de hoje, é aquele momento onde nós, apresentadores aqui, damos uma dica que nós entendemos que seja relevante para você. Pega essa dica da semana aqui, sabe o que você faz? Pega o link, manda para o teu amigo e fala assim, aí, tá vendo? Olha só a dica que esse cara tá dando. Você fala assim, ó, vai no minuto 17, vai no minuto 38. É assim que você faz para
fazer com que o teu colega, teu amigo, se apaixone pelo 4 em Pauta. Kleber Ramalho, vamos começar com você hoje. Qual é a tua dica da semana, Kleber? Legal, Aguinaldo. Eu adoro esse quadro, porque é um quadro em que a gente pode trazer aquilo que a gente entende que é relevante para quem está nos vendo. E se você ficou até esse momento do programa, eu espero fazer o seu tempo valer a pena com uma boa dica. E a dica que eu vou te dar é a reflexão sobre a regra do cubo mágico no processo de vendas. O que é essa regra? Pensa no cubo mágico. O que é o cubo mágico? É um quadrado com 6 lados, e você tem que colocar todas as cores. Você tem a simples tarefa de colocar cada lado com uma cor. Tudo bem? É simples, não é? A regra é simples, porém não é fácil. E o que a maioria das pessoas fazem quando tem um cubo mágico? A primeira regra, a primeira reação é começa a girar e diz, eu não sirvo para isso. E muitas pessoas fazem isso quando vão lidar com o processo comercial. Começa e diz, eu não nasci para isso, eu não nasci vendedor. Cara, entenda o seguinte, vendas é processo. O que você precisa fazer é construir um processo de vendas para a tua atividade, para o teu negócio, seguir esse processo, validar esse processo e medir resultados, como disse a própria Juliana Albanês, meça os resultados e vá aperfeiçoando o teu processo. Um outro comportamento que as pessoas têm com o cubo mágico pega o cubo mágico, fica girando, vê que não funciona e continua fazendo a mesma coisa. Então, cuidado com isso. Persistência é diferente de teimosia. Persistir é acreditar que o que você está fazendo vai dar certo e procurar caminhos diferentes. Se você está tentando vender e não está funcionando, seja persistente e procure caminhos diferentes. Porém, não seja teimoso e fique fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então, lembre-se da regra do cubo mágico e os 2 comportamentos que podem te prejudicar. Vendas é processo, você precisa ter consciência sobre o processo e construir os melhores caminhos para a condução desse processo. E uma excelente semana, e de coração eu agradeço. E espero vocês na próxima semana. Achei fantástico. A dica do Kleber é fantástica. Vamos lá, Ju Albanês, qual a sua dica da semana? Hoje você está no Brasil ou está na Inglaterra? Hoje eu estou no Brasil, estou voltando aí, em 10 de março, volto para a Inglaterra, e lá também, agora a dica que eu vou dar aqui é de um livro. Lá está todo mundo lendo, é o livro do Harry, né? Mas a minha dica não é o livro do Harry, a minha dica é um outro livro. Você viu que eu vim aqui em tua homenagem, né? Tá em minha homenagem, tá mesmo? Gostei, viu? Ah, certo. Vamos embora. Nós temos que fazer um outro programa direto de lá, né? Aí vai ser um prazer estar com vocês aí, direto com temas aí brasileiros e inglês. Vai ser legal, hein? Acho que a gente Mas podia hoje fazer o tema... presencial. O que vocês acham de fazer presencial? Melhor ainda, né? Bom, eu apresento um ideia. programa lá, o Londres SA, e gostaria muito que vocês estivessem lá comigo. Então, por favor, se vocês forem para Londres, não deixem de me ligar, que vocês vão ter um sofá para sentar e me dar uma entrevista lá, hein? Perfeito. Mas a minha dica de hoje é um livro. E esse livro, principalmente em vendas, né? Eu acho que a gente, quando está com mentorados, e vocês todos aqui sabem desse ambiente de eventos corporativos em que a gente frequenta muito, é muito comum a gente ver pessoas aí cada vez mais especialistas, né? Especialistas em comunicação, em oratória, em vendas, negociação, como falamos aqui. Mas esse livro é uma aposta no sentido contrário. O livro se chama Como Ser Generalista em um Mundo de Especialistas. E o livro começa com uma boa reflexão, que eu acho, né? Ele compara a vida do Roger Federer, tenista, com a vida do jogador de golfe, Tiger Woods. Tiger Woods. E aí ele fala da criação desses 2 atletas de diferentes áreas, diferentes cabeças, backgrounds, e o Tiger ele foi criado numa família onde ser especialista
era o grande trunfo. Então, o pai dele era aquele cara extremamente assim, exaustivo no golfe, vai fazer 1000 vezes essa tacada, você vai fazer essa jogada 10.000 vezes, até você atingir a excelência, a perfeição. E o Roger Federer, né, que é da Áustria, se eu não me engano, na Suíça, ele vem de uma outra criação, onde os pais falaram, você vai jogar de tudo, você vai conhecer de tudo, e depois você escolhe qual área você quer seguir. Então, ele fez natação, ele fez basquete, ele fez futebol, ele fez até optar pela carreira em que ele foi um grande vencedor, né? E o livro faz uma provocação de que o quanto as pessoas que, às vezes, conhecem um pouco de tudo, elas têm sucesso em suas áreas, né? Então, o livro bate um pouco nessa tecla do quanto que é bom a gente ser generalista, e é um livro muito interessante, que faz você pensar com histórias reais, o quanto a gente tem que, claro, se especializar, até porque nós temos as nossas paixões e somos guiadas por elas, e a gente se especializa nas áreas de maior paixão, mas que a gente também tem que abrir a cabeça, às vezes, para o mundo do outro, para uma outra realidade, para uma outra área, né? Esses dias eu estava conversando com um tio meu, metalúrgico, é uma área completamente diferente para mim, e o quanto eu aprendi ali naqueles minutos ali de conversa ali, que me veio esse insight do livro. Eu falo, poxa, olha, eu estou saindo daqui um pouquinho com o insight do livro de que a gente, às vezes, tem que ser um pouco generalista e conhecer, às vezes, um pouco de tudo. E eu achei o livro muito interessante. Como ser generalista em um mundo de especialistas. Muito bom, olha só que interessante. Eu já procurei aqui a capa do livro aqui já para dar uma olhada. Vamos lá, eu vou dar a minha dica da semana aqui, eu vou deixar a Ju Ferreira por último. A minha dica da semana é para você que, às vezes, em algum momento, se sentiu tentado a sair, talvez, de alguns dos seus princípios e pensou assim, puxa, tanta gente se dando bem na vida, né? E, de repente, eu vou embarcar em alguma também, vem me oferecer alguma coisa assim meio que estranha, sei lá. Estou com a minha consciência limpa, se o meu negócio não é tão limpo assim, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu vou te sugerir assistir Ozark. Ozark no Netflix. É uma série que eu vou contar rapidamente aqui, de um contador muito correto, faz tudo certinho, muito bom, e ele descobre um rombo. Ele descobre que um suposto possível cliente dele tinha um rombo. Ele descobre que alguém está roubando esse cliente. E ele vai lá e aponta para o cliente. E o cliente o convida, oferece um emprego maravilhoso. Só que ele sabe que esse cliente tem negócios errados. E aí ele mesmo assim embarca. Ele pensa, bom, eu só vou fazer meu trabalho. Eu só sou funcionário. Sabe? Já ouviu essa frase? Eu só sou um funcionário, não tenho responsabilidade. E aí vocês vão ver o que acontece com esse cara, qual é a saga da família dele, aonde ele se mete, e aí você começa a refletir, será que vale a pena eu entrar num negócio errado, sendo só funcionário? Assista Ozark, depois você me conta. Vamos lá, Ju Ferreira! Olá, minha dica da semana, essa semana também é de um livro. Essa semana eu peguei um livro que é um livro bem antigo para ler, que eu acho que é um livro importantíssimo para todo mundo que trabalha com vendas, também para todo mundo que trabalha no meio digital, porque hoje a gente tem uma profissão que é de influenciador digital, e também para todo mundo que não trabalha com nada disso, mas que quer ter melhores relacionamentos e influenciar pessoas, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro de 1930, um livro super antigo, mas que ele fala sobre essa questão de como fazer relacionamentos e qual a importância de você fazer relacionamentos. Quando você está querendo ser um bom vendedor, quando você está querendo ser um bom funcionário, quando você está querendo empreender, e como fazer para fazer esses bons relacionamentos? Ele fala sobre ouvir as pessoas, ele fala sobre empatia, ele fala sobre essa questão de você conseguir se conectar com a emoção do outro também, de você conseguir pegar dentro do que a outra pessoa está te falando,
os pontos que são mais importantes e conseguir trabalhar com isso, e você fazer aí uma venda ou uma transação que não seja pontual, mas que sim que perdure, e que você tenha daí para frente um amigo ou um bom relacionamento de trabalho, que você possa voltar nele, que essa pessoa possa te ajudar, que você possa seguir com isso por muito tempo. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Bom, uma maneira de fazer amigos é participar do Quatro em Pauta, né? Eu faço amigo toda semana aqui. Muito bom, viu? Muito obrigado por vocês estarem comigo, vocês que estão em casa, vocês que estão aí do outro lado da tela, mas também vocês três que estão aqui comigo. Ju Albanês, que parou suas atividades para vir aqui fazer esse Quatro em Pauta com a gente, e, não menos importante, mas o meu carinho é imenso por vocês, Ju Ferreira, Kleber Ramalho, que estão aqui todas as semanas conosco, trabalhando nessa nossa missão de levar realmente coisas boas e conselhos extremamente responsáveis para as pessoas. Um abração para vocês, tá? Kleber, Ju, outra Ju, um beijo para vocês, muito obrigado por estarem comigo. Beijão, semana que vem. Beijão. Tchau, tchau. Tá gravando tudo isso aí, viu? Olha lá, bora. Acessa aí, Kleber. Hora boa para acontecer isso, né? Uhum.